Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo a uma nova série, a série de palestras gravadas aqui no meu estúdio, onde eu vou apresentar palestras que eu já apliquei em eventos presenciais e alguns online também. Eu sei que para muitas pessoas, principalmente as que estão fora de São Paulo, é difícil ir a algum evento presencial e perde a palestra que quer mais ver, que não tem mais ninguém aplicando em lugar algum. Então eu estou trazendo essas palestras para o meu canal do YouTube e essa aqui é a primeira palestra. E logo, para começar bem, né, já trouxe um assunto bem interessante, um assunto polêmico, um assunto muito falado, o favoritinho de todos, microserviços. Então nós vamos falar sobre microserviços, só que eu vou um pouco na contramão do assunto hoje. Eu vou dar para vocês já leram um título da palestra, né? 10 motivos para evitar e não utilizar, então, né, a nossa arquitetura famosa de microserviços. Por que 10 motivos contra? Você não gosta de microserviços? Não. Mas existem algumas lições de casa que nem todo mundo fez ainda antes de começar essa arquitetura. Então, o intuito dessa palestra é abrir a sua mente e preparar para que você não passe pelos perrengues que a arquitetura de microserviços traz quando você não está preparado para ela. Legal? Os slides estão passando, eu vou intercalar então minha imagem com os slides, você fica à vontade para poder pausar. E esse slide também está disponível no link aqui embaixo, então fica tranquilo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Pires, eu sou Microsoft MVP e também sou Microsoft Regional Director. Trabalho por conta própria, eu tenho 3 empresas, uma leva meu nome, que é o Eduardo Pires Treinamentos e Consultoria, onde eu mais foco em consultoria e treinamentos em company. Eu tenho a Desenvolvedor.io, desenvolvedor.io, que é o próprio site inclusive, né? Que é uma plataforma de educação que está sendo lançada em breve, onde meus cursos estarão todos lá. E também tenho a Dev Experience, que é uma empresa de eventos. É uma empresa de eventos que tem, na verdade, um evento que é a Dev Experience, que ocorre uma vez ao ano. Para quem não conhece também é bem interessante, procure saber sobre. Bom, e é isso, vamos ao assunto. Essa palestra, ela foi baseada em quê? Em cases e situações reais. Eu chamo de cicatrizes reais. Porque não adianta você ler um livro sobre microserviços, não adianta você ler um artigo sobre microserviços, não adianta você só buscar saber sobre microserviços, porque você só vai aprender quando você fizer e quando você sofrer as consequências de uma falha, de um mau planejamento. Então, essa palestra é baseada em 10 motivos baseados na minha experiência. Tá? Pode ser que existam outros, e existem, lógico, mas não está essa lista não está em nenhum lugar, em nenhum livro. É minha experiência, são os 10 pontos que eu elenquei, porque são cicatrizes de vários e vários anos de consultoria, onde as empresas me chamaram para corrigir um problema e eu descobri que existia um elefante dentro do armário. Legal? Bom, microserviços. Microserviços é a solução para quase tudo hoje em dia? Talvez. Vamos colocar Netflix, Twitter, Amazon, Azure e qualquer outra aplicação que tenha uma alta escalabilidade. Provavelmente eles estão trabalhando em modelo de microserviços. Ok? Quer dizer que resolve? Resolve. É para mim? É para você? Talvez. Isso depende. Microserviços ajudam na resiliência da aplicação, ela se torna mais resiliente, ela se torna mais escalável, ela se torna, vamos dizer, apta a suportar qualquer tipo de tecnologia, a tecnologia que resolve a sua necessidade. Então hoje em dia você não precisa mais escolher uma tecnologia e se basear nela para entregar a aplicação toda. Cada microserviço possui a própria tecnologia, quer dizer, para uma coisa tal tecnologia é boa, para outra tal é boa, você pode usar quantas e todas que você quiser. Isso é legal. Agilidade para entregar, ou seja, você não precisa formar um time em Rails se você não sabe de Rails. Né? Você pode contratar alguém para desenvolver um microserviço em Rails, por exemplo. Ou você tem lá uma necessidade de mercado que você precisa sair na frente de todo mundo, e aí o que você faz? Você entrega mais rápido, porque microserviços habilitam que você entregue mais rápido porque ele entra como um independente, né? Você não precisa mexer na aplicação toda para incluir uma feature, entendeu? Então isso é muito bom. Fácil manutenção? É razoavelmente fácil, desde que você saiba o que está fazendo, né? Porque é mais fácil você dar manutenção em um serviço que faz uma coisa do que na aplicação toda e ter que testar a aplicação toda para depois fazer o deploy e aquela coisa toda. Bom,
Você pode ter muitos times trabalhando, porque cada time vai entregar os seus microserviços. Você não vai ter necessidade, então, de ter que formar uma equipe multidisciplinar. Não, cada um trabalha com aquilo que quer. Bacana, né? Então o microserviço é bom. Lógico que é bom. Mas, vamos descobrir se você está pronto para ele. Bom, primeiro motivo. Não adote microserviços. C. O time não tem uma boa cultura de codificação. O seu time não programa da forma correta. O seu time não tem uma cultura de fazer software da forma certa. Legal? É o primeiro motivo e é o mais importante. Eu vejo como o mais importante. Então, se o seu time não tem conhecimento de Solid, Design Patterns, que é o básico, é como saber ler e escrever na área de programação. Uma coisa é você saber escrever as letras, outra coisa é você ser bom de ortografia. É como se fosse mais ou menos isso, né? Se você não sabe Solid, Design Patterns, não que você não seja capaz de construir um microserviço, mas os microserviços exigem muito conhecimento, principalmente de Solid, e obviamente que os Design Patterns chegam para resolver problemas conhecidos. Só que a maioria, isso eu sei, né, eu dou treinamentos, eu dou consultoria, eu sei que a grande parte dos times não está pronta, não está, vamos dizer, confortável com a boa escrita de código. Cada um faz de um jeito, cada um faz de um jeito, e na verdade entendamos que isso faz de uma forma errada, né? Então, se seu time não tem uma boa cultura, a primeira coisa que você deve fazer é colocar esse pessoal para entender um pouco disso. Tá? Vamos estudar Solid, principalmente a questão da gestão de dependência, principalmente a questão da responsabilidade única. Legal? Design Patterns, existem vários que vocês vão precisar utilizar num microserviço. Então, se você não está à vontade com essa situação, é por aí que você vai começar. Legal? Este é o primeiro motivo. Vamos lá. Segundo motivo. Não adote microserviços. C. Se seu time não tem a prática e a cultura de testes. Testes? Sim, testes. Pois é. O que é testar? É você subir a aplicação lá no Visual Studio e executar aquele procedimento, aquela feature para ver se funciona? Não é teste isso, tá? Para começar. Testes, nós estamos falando de testes de interface, testes de integração, testes end-to-end, testes de unidade, tudo isso é teste. Legal? E é responsabilidade do time de desenvolvimento entregar esses testes. Ah, mas o pessoal ele sabe programar bem, esse negócio de teste aí a gente acaba não precisando. Mentira. Não existe testabilidade, quer dizer, não existe entrega de qualidade sem testabilidade. Bacana? Obviamente esse segundo motivo ele não veio primeiro, porque para você conseguir testar e ter um código testável, você precisa primeiro fazer a lição de casa e aprender o Solid e os Design Patterns da vida. Legal? Então esse seria o segundo motivo e o segundo passo para você habilitar seu time para que ele possa entregar software de mais qualidade utilizando então no caso a arquitetura de microserviços. Legal, né, Eduardo? Então a gente já tem duas tarefas aí para investir na empresa. Testes não é coisa simples, desde que você tenha um código difícil. Então você vai ter que adaptar seu código para ele ser testável. E dá para fazer diversos tipos de testes. Nem todos são necessários para tudo. Você vai ter que ter um entendimento geral da coisa para saber que tipo de teste você tem que usar, dependendo de cada caso. Tudo bem? Ok. Vamos para então o motivo número 3. Não adote microserviços se o time não tem conhecimento em modelagem de software. E aí eu estou falando de quê? DDD, né? Domain Driven Design. Pois é, pessoal. Domain Driven Design é a coisa mais importante que tem para desenvolver um software corporativo de alta complexidade. Veja bem, se o seu software não tem alta complexidade, dificilmente você também vai precisar de microserviços. Não é relativo, tá? Mas uma coisa geralmente está ligada à outra. Pessoal, DDD não é arquitetura em camadas. Na verdade é um título de uma outra palestra que vai surgir aqui depois. Mas DDD não é arquitetura em camadas. DDD é modelagem de software com foco no negócio. Então você vai primeiro mapear a linguagem ubíqua, você vai mapear os seus contextos, né? Você vai ter que fazer então todo aquele planejamento de enxergar, né, o seu domínio, né, o seu subdomínio,
e aí a coisa toda. Como que você faz isso, né? Enxergar os subdomínios, os contextos delimitados. Você primeiro vai fazer um mapeamento da linguagem ubíqua e depois você vai entender como funciona o seu negócio através de um domain expert que vai te ajudar nisso. Tá? Não dá para explicar todo o passo, mas vocês têm que ter conhecimento de DDD, porque na hora de distribuir os microserviços, como que vai acontecer? Né? Você tem que ter uma noção de como você vai projetar, modelar a estrutura de negócios da sua aplicação para depois você quebrar isso em microserviços, porque senão de repente você vai quebrar isso em microserviços e cada microserviço vai ter uma conexão, uma dependência totalmente errada, vamos dizer assim, uma coligação, nem dependência, uma coligação, né, com uma parte da aplicação que não tem nada a ver. Por exemplo, um microserviço de boleto fazer também emissão de nota fiscal. Ah, mas na minha empresa está tudo coligado, né, está tudo conectado essas partes. Mas não é bem assim, né? Por isso que você tem que ter uma boa modelagem. Bom, existe um negócio, né, uma lei chamada de Conway's Law, né, a lei de Conway's. Conway's é o sobrenome, né, do sujeito, que ele disse assim, ó, eu vou ler aqui. Qualquer empresa que projeta um sistema inevitavelmente produz o projeto cuja estrutura é uma cópia da estrutura da comunicação da organização. O que ele quis dizer com isso? Ah, nós vamos fazer microserviços, nós vamos utilizar modelagem DDD, né? Abordagem lá da modelagem estratégica, modelagem tática, legal. Só que você sempre vai se basear no quê? Você vai se basear na estrutura física da empresa, nos departamentos, no modelo de comunicação. Então, geralmente, é assim que funciona. Como o Slaw, ela acaba acontecendo muitas vezes, né? Porque o sujeito ele não vai tentar redesenhar a roda, ele vai pegar, bom, a empresa está dividida em financeiro, em contábil, em RH, logística, e ele vai mais ou menos particionar dessa forma. Ok, não é um problema, desde que a empresa esteja funcionando num fluxo correto. Caso não esteja, o sujeito, o arquiteto, né, o domain expert, vai ter que entender que a empresa até funciona desse jeito. Porém, para outro lado, né, para a parte do software, não necessariamente precisa ser uma cópia, daria para otimizar. Ah, eu não consigo mudar a empresa, mas você consegue melhorar a modelagem do seu software, não precisa seguir um modelo espelhado. Legal? E é isso aí. Então, você já tem 3 desafios. Entender Solid, Design Patterns, saber testar, e não é só fazer teste de unidade, é saber testar de todas as formas possíveis. E aprender modelagem DDD. Modelagem DDD significa entender tudo, desde a análise do negócio, saber fazer pergunta, entender a linguagem ubíqua, mapear a linguagem ubíqua, fazer modelagem tática, fazer modelagem estratégica e etc. É muito, muito, muito trabalho, porém, você é desenvolvedor, você tem que fazer isso. Então vamos lá, motivo número 4. Não adote microserviços se seu time não tem conhecimento real de arquitetura de software. Não acabei de falar disso? Não. Modelagem, arquitetura. A arquitetura de software, obviamente, faz parte do processo de modelagem que o DDD prega, só que é apenas um pedaço. E não é nesse pedaço que você vai desenvolver toda a sua habilidade de arquitetura, você tem que ter esse skill. Ou seja, você vai trabalhar com arquitetura de microserviços, saiba você que existem várias abordagens de fazer a arquitetura do seu microserviço. Você pode utilizar uma abordagem, por exemplo, a arquitetura hexagonal. A arquitetura hexagonal, inclusive, vai ser um outro tema de uma outra palestra que vai ter aqui. A arquitetura hexagonal é muito legal porque ela é baseada em portas, né? Seria a arquitetura de ports and adapters, que você pode ter várias portas conectando, né, as entradas de vários meios. Por exemplo, você pode ter uma porta para comunicar com o Message Queue, você pode ter uma porta para falar com o banco, você pode ter uma porta para falar com testes, você tem uma porta para falar com a web. Isso é bem legal. Se você está dando uma olhada no slide, você está vendo que existem então essas várias portas possíveis, né? Só um detalhe que a arquitetura hexagonal não necessariamente precisa ter 6 portas, 6 lados, tá? Isso é apenas uma brincadeira. Você também tem a arquitetura cebola, né? A Onion Architecture. Então, é uma arquitetura um pouco mais simples, não seria muito diferente da hexagonal, porém é um pouco mais simples, dependendo da ótica. E você também pode utilizar para o seu microserviço.
Você pode usar o modelo 3 camadas, você pode usar o modelo 2 camadas, não importa, o importa é que você saiba o que você está fazendo. Então uma decisão de arquitetura não é baseada no mais simples, é baseado no que é melhor e no que funciona e no que atende. Você pode ter uma ideia também de que o microserviço ele requer aquela arquitetura porque ele tem aquela complexidade e ele tem que resolver determinado tipo de problema. Obviamente, então você vai saber que você precisa daquela arquitetura porque você já identificou os pré-requisitos. Uma coisa que você tem que evitar, template padrão de arquitetura. Eu sei que muitos de vocês já assistiram aqui até o meu vídeo sobre DDD, arquitetura, né? Fazendo aquelas 4 camadinhas e aplicou de repente na empresa e funcionou e falou, isso aqui resolve todos os meus problemas. Não, pessoal, evita template padrão de arquitetura. Um microserviço pode ter uma arquitetura simples, outro pode ter uma arquitetura robusta. Tudo vai depender do que ele vai fazer. E o arquiteto, ele é um cara como se fosse vamos dizer assim, um mecânico. Ele tem que ter uma caixa de ferramenta enorme, porque para cada problema ele tem que ter uma ferramenta específica. Se você é um arquiteto, vamos dizer assim, um arquiteto que não conhece muito de arquitetura, é como se você fosse um mecânico que você abrisse a sua caixa de ferramenta e só tivesse um martelo e uma chave de roda. O que você vai resolver com isso? Tudo que der para fazer com isso eu vou fazer, né? Só que vai faltar peça, vai faltar o quê? Conhecimento, vai faltar o quê? Skill. Seu time tem que entender de arquitetura e evitem, pelo amor de Deus, as arquiteturas padrão, tá? Não vai fazer um modelo de microserviço e aí todo mundo que precisar vai clonar daquela arquitetura. Não é necessário, vai gerar o quê? Manutenção extra, vai gerar o quê? Complexidade extra, vai gerar o quê? Falta de entendimento do propósito. Então, você vai ter um problema de over-engineering, né? Que seria uma sobrecarga de arquitetura, né? De engenharia. Lembre-se sempre do Yagni, né? Você não precisa disto, legal? O Yagni, você vai dizer assim, você não vai precisar disto. Por que não? Porque não existe a necessidade. Então, toda vez que você pensar em ter uma feature, você lembra do Yagni, né? Toda vez que você quiser criar uma complexidade, você lembra do Yagni. Procura lá depois, o Yagni está aqui no slide, né? O Yagni diz o seguinte, se você não está precisando agora, não faça. Mas se um dia você vai lá e faz. Agora você não está precisando, então não faz. Bacana? Complexidade acidental. O que é a tal da complexidade acidental? É o tipo da complexidade que ela não surge por uma necessidade. Ela surge porque você quis inventar moda, né? Então, por exemplo, tive que usar CQRS, fila, tal, porque exige. Não, beleza, é uma complexidade que você teve, né, que implementá-la. Não, eu fiz porque eu quis, porque eu achei legal. Complexidade acidental, o que é, pessoal? É custo. Evite custo. Então, outra coisa que você também tem que evitar ao máximo são paixões injustificadas. O que seria uma paixão justificada? Em toda a minha arquitetura vai ter ASP.NET Core com Entity Framework, porque Entity Framework é o melhor ORM que existe no mundo. Não, o pessoal da Microsoft fez um trabalho magnífico, o pessoal esquece isso. Não que Entity Framework seja ruim, não é isso, mas assim, evita as paixões. Você só vai usar se você precisa. Eu preciso, mas o NHibernate para .NET Core está mais legal agora, hein? Não, eu só uso Entity Framework, sabe? Tem que evitar. Você tem que ir na tecnologia que resolve o seu problema da forma mais simples, da forma mais rápida e que facilite a sua manutenção no futuro. Então esquece a paixonite e você tem que entregar o negócio funcionando, né? Você não tem que entregar suas paixões para você depois ficar, nossa, olha que lindo que eu fiz, né? A tecnologia que eu gosto. Não. Vamos deixar isso de lado, né, pessoal? Ok? Então vamos lá. Motivo número 5. Faltam só mais 5, hein? Não adote microserviços. C. O time não tem conhecimento de bancos NoSQL. Por que bancos NoSQL? Vamos lá. Existe um número, que esse número na verdade não é muito claro. Mas vamos chutar assim que pelo menos 70% de todas as aplicações que utilizam banco de dados relacional não precisariam utilizar banco de dados relacionais. Por que existem então tantos sistemas utilizando bancos relacionais? Uma, porque eles são mais velhos, e outra, porque o time não sabe trabalhar com NoSQL. Então eles falam, não, relacional, tabela, relacionamento, né?
certo? Se seu time não tem conhecimento de banco NoSQL, você vai tropeçar na arquitetura de microserviços. Como vocês podem observar então aqui no slide, existem várias tecnologias de microserviço. Qual delas vai resolver o seu problema? Pode ser que uma, duas, três, todas. Você tem que saber todas? Não, mas você tem que entender qual que é, pelo menos a ideia, para que serve, o que resolve. Né? Trabalhar com pelo menos dois, para que você possa fazer uma escolha entre um e outro, talvez. Ok? Seu time vai precisar de bancos NoSQL para entregar uma arquitetura de microserviços. Por quê? Olha só. Veja só essa imagem, então, né, que nós temos aqui 9 microserviços. E desses microserviços existe também uma questão que o microserviço ele é independente, ele é único, ele não tem dependência com outro microserviço. Ou seja, ele não compartilha o mesmo banco de dados que outro microserviço. Ele tem o seu próprio banco de gravação. Mas espera aí, e se eu quiser fazer uma consulta de cliente, produto, forma de pagamento, eu vou ter que consultar 3 microserviços com 3 bancos de dados? Não necessariamente. O que você pode ter? Um banco de cache. Aí você vai fazer esse banco de cache relacional? Não, né? Você vai ter que aprender no NoSQL. Legal? Por mais que o banco de gravação seja relacional, que não é uma necessidade, mas ele faz parte do microserviço. E o microserviço A tem o banco SQL, o microserviço B tem o Cosmos DB, sei lá, está usando, o outro está usando o Redis. Beleza, só que você tem que juntar toda essa informação desses bancos de gravação e disponibilizar esse dado numa forma flat. Ou seja, sem tabela, sem relacionamento, você quer disponibilizar um dado, né? um dado apenas, que seria, por exemplo, um pedido. Nesse pedido, então, vai vir o quê? Vai vir o cliente, vai vir o endereço de entrega, vai vir os produtos, vai vir a forma de pagamento, tudo de uma forma só. Quer dizer, é um documento, né? Esse documento está, então, num documento lá, né, do seu banco NoSQL chamado pedido. Legal? Toda vez que esse pedido for atualizado, o que você vai fazer? Você vai excluir esse documento e você vai inserir o atualizado. Mas quando que isso vai acontecer? Quando um dos microserviços atualizar alguma informação no seu próprio banco de gravação, ele vai ter que replicar essa informação para o banco de leitura, que seria o seu banco cache NoSQL. Tá dando para entender? Então, começa a pensar por aí. Você não vai conseguir fazer grandes coisas com microserviços se você não tiver um conhecimento e saber que você realmente precisa usar um banco NoSQL. Inclusive, uma dica extra. Começa a pensar nisso antes de microserviço. Começa a pensar em banco NoSQL antes mesmo de entrar em microserviços e começa a tentar enxergar onde que você pode encaixar o banco NoSQL ao invés do relacional. Você vai perceber que existe muito mais oportunidade de usar NoSQL do que existe na sua mente, por exemplo. Então a gente está acostumado com o padrão relacional, né? Só que você vai perceber que nem sempre é a melhor escolha. Começa a tentar substituir por NoSQL, porque se com certeza atender, é porque você não vai ter problema. Tá? Bancos NoSQL eles são mais baratos, eles são mais rápidos, dependendo do cenário, e com certeza vai fazer total sentido você começar a pensar nisso, por mais que não seja uma arquitetura de microserviços. Um detalhe adicional, uma coisa que vai fazer você pensar se você realmente vai precisar de um banco NoSQL é o teorema CAP, certo? Porque assim, como que você vai gerir um banco de gravação e um banco de leitura? Você consegue ter essa informação sincronizada ao mesmo tempo? Porque assim, a maior preocupação das pessoas é putz, mas eu vou ter que gravar primeiro para depois atualizar o banco de leitura, certo? Certo. E nesse gap, que pode ser de 1 segundo, milissegundos, 1 minuto, sei lá. E nesse gap, o que eu faço? Eu estou lendo uma informação atrasada? Sim, não existe uma sincronia 100% em microserviços, tá? Até existe, só que seria a forma errada de fazer. O teorema CAP, ele fala o seguinte: você pode ter consistência, que seria o C, né? Você pode ter disponibilidade, que seria o A, e você pode ter particionamento, seria tolerância a particionamento, né? Que seria o P. Então, nesse teorema CAP são 3 opções que você pode ver aqui no slide. Você só pode escolher 2.
Então, se você quer consistência, você vai ter que abrir mão de disponibilidade ou de particionamento. Bom, microserviço é para quê mesmo? Para alta disponibilidade, né? Não faz sentido abrir mão. Então você vai ter que abrir mão do quê? De particionamento. Poxa, mas microserviço não é particionamento? Fica complicado, né? Então, quer dizer, para ter consistência eu tenho que abrir mão de escalabilidade, né, de disponibilidade, e eu tenho que abrir mão de particionamento. Nenhum dos dois eu posso abrir mão. Ou seja, eu tenho que abrir mão da consistência. Eu posso ter disponibilidade e eu posso ter particionamento, desde que eu não tenha consistência. Ok? Então, esse negócio de consistência, eu quero fazer um begin tran e na hora que eu salvar, der um commit, todos os bancos vão estar alinhados. Não, isso não existe. Esse negócio de transação, de consistência, acabou, principalmente para microserviços. Tá? O que existe hoje é uma consistência eventual. O dado está consistente, mas eventualmente. Existe um gap, tá? E esse gap é normal. Só não pode ser muito longo, obviamente. Tá ok? E outra coisa, nem todos os seus microserviços precisam ser nesse formato. Quem vai definir isso é você, né? Mas você não vai poder ter consistência em microserviços, porque senão você vai ter que abrir mão ou de disponibilidade ou de particionamento. Obviamente você não vai poder fazer isso. Bancos NoSQL. Legal? Então agora sim, esse foi, né, o nosso quinto motivo. Faltam mais 5. Olha só quanta lição de casa você já tem para fazer, hein? Vamos lá então. Motivo número 6. Não adote a arquitetura de microserviços se o seu time não possui a cultura, não possui um ambiente, uma plataforma de DevOps ou de ALM. Seguinte, ó, ALM, DevOps, geralmente é vendido como uma coisa só. E até pode ser entendido dessa forma. Só que o ALM tem alguns fundamentos próprios que o DevOps não tem e vice-versa. Só que a maioria dos conceitos, os dois se misturam. Por isso que agora a moda é DevOps, né? Então se você tem aí um Visual Studio Team Foundation Service, né, que é o TFS, né, o Visual Studio Team Services, que é o VSTS, que é o novo nome agora, né, do TFS, utiliza isso online ou instalado na sua empresa, enfim. Ou se você tem pelo menos alguma plataforma de DevOps que não seja essa, mas que seja alguma coisa, você está no caminho certo. Por que você precisa dessa cultura de DevOps? Entregar microserviços é um pouco mais complexo, apesar de ser mais fácil. Por exemplo, você acabou de codificar. Onde você vai salvar o código-fonte? Você tem um repositório de código-fonte? O que ele é? Ele é Git, ele é do próprio TFS, né, do Visual Studio Team Services. O que ele é? É GitHub? Beleza. Mas se você tem onde salvar o código, ok. Você trabalha com algum esquema de branching? Por exemplo, você precisa aplicar um hotfix, ou você tem que fazer uma nova versão, você tem que gerar um branch, você tem o branch master, dev, você tem um branch para cada entrega, você trabalha com esse esquema de branching? Se não, se você não trabalha, você vai ter que trabalhar porque é uma organização muito importante. Beleza, agora você já tem uma gestão de código-fonte. Quando você faz um commit desse código-fonte, o que acontece? É só para salvar? Isso gera um build automático e esse build passa por testes para provar esse build, para saber se esse código que você salvou no repositório é um código que passa, pelo menos nos testes, né? Então você já tem uma automação de build. Se você tem uma automação de build, depois que esse build termina, esse projeto, né, ele é publicado através, né, de alguma ferramenta de automação em algum ambiente, um ambiente de testes, um ambiente de stage, sei lá. Daí ocorre alguns testes automatizados nesse ambiente para depois ele ser promovido para um ambiente de produção, ou você faz tudo manual. Se você está respondendo não para a maioria das coisas e falando, não, eu faço isso manual, tem uma pessoa de infra que faz isso, não, isso aqui a gente faz na mão, vai ser complicado você trabalhar com microserviços. Este não é um motivo que vai proibir você de trabalhar, mas vai te complicar bastante a vida, viu? Microserviços servem para serem entregues rápidos. Como que você vai entregar rápido um microserviço se você tem que codificar, você tem que gerar o build, você tem que testar na mão,
aí você tem que entregar no ambiente de teste, aí você tem que promover isso para o ambiente de stage, aí se tudo aprovado você tem que promover para o ambiente de produção e aí validar de novo, né, obviamente, em produção. Quanto tempo você demora para fazer isso? E o processo? E o tempo que você perde que você poderia estar fazendo outra coisa? Então, esse processo manual ele é extremamente caro e extremamente prejudicial para a arquitetura de microserviços, principalmente se você está entregando uma aplicação robusta, né? Uma aplicação que faz muitas coisas, que não pode parar, que o time é enxuto, enfim. Você não vai ter condições de trabalhar da melhor forma, você vai pagar mais caro para trabalhar, porque você não tem aí essa cultura implementada. Ah, como que eu resolvo? É só instalar o TFS? Não. Isso é um papo muito longo. A minha sugestão é que você contrate uma consultoria especializada no assunto, para eles conhecerem o seu processo, sentirem as suas dores e ajustarem todo esse ambiente de DevOps para a sua realidade de forma gradativa, né? E aí sim você consegue chegar num resultado bacana. Ok? Então essa é a dica número 6. Agora vamos para a 7. Não adote microserviços, não adote arquitetura de microserviços se você não tem conhecimentos de orquestração / comunicação. Ah, o que é isso, Eduardo? Bom, vamos supor que você está trabalhando com consistência eventual. Obviamente ou provavelmente você vai ter alguma codificação baseada em CQRS, né? Que vai ser o tema de uma outra palestra aqui. Bom, CQRS, da forma que trabalha com consistência eventual, ele vai exigir pelo menos algum tipo de comunicação diferente da que nós fazemos de HTTP. Então o que vai acontecer? Você vai ter que ter um enfileiramento, e aí chega um monte de ferramenta, chega um monte de tecnologia, N-Service Bus, RabbitMQ, Mass Transit, Azure Service Bus, legal? O próprio REST. REST é comunicação, é HTTP, ok? Dá para fazer microserviços só com REST? Olha, onde que vai ficar a consistência desse seu microserviço? E se o servidor resetar o pool? Sei lá, e se caiu o serviço? Todas as mensagens que estão ali sendo distribuídas vão se perder? Por exemplo, atualizei o produto, preciso fazer agora o cache dele. Nesse meio tempo o request se perde porque o serviço caiu. De onde ele ressuscita? De onde que ele volta? Né? Então você tem que ter uma consistência, você tem que ter uma fila, né, que faça uma consistência em banco. Ou seja, você precisa de um background para isso. Você pode utilizar o RabbitMQ, você pode utilizar o N-Service Bus, entre outros. Né? O próprio Azure Service Bus resolve isso de uma forma muito bonita. Então o REST não é tudo num microserviço, numa arquitetura de microserviço. Bom, REST não é bala de prata. Projetar uma arquitetura de microserviços não é apenas então disponibilizar N serviços REST. Tá aqui, os meus microserviços. Ok, mas como que eles se conversam? Como que existe o fluxo de comunicação entre eles? Um fica chamando o outro, um conhece o endpoint do outro. Estranho, né? Não, eu tenho aqui um API Gateway. Quem que é esse um API Gateway? É um microserviço que faz o trabalho de gateway, então todo mundo chama ele e redistribui. Quer dizer que você criou um ponto de falha catastrófica nesse caso, né? Porque se seu API Gateway cai, todo mundo para. Cuidado com isso. Legal? Então, dependendo da estrutura, da forma de comunicação, você tem que dominar essa questão de fila. Fila acaba sendo muito importante nisso. Aí você fala, beleza, eu vou instalar então, né, o Service Bus e já era, né? Só que assim, não é tão simples. Eu mesmo já apanhei muito mesmo, por questão de configuração em fila, sabe? Questão de configuração, essa mensagem aqui, ela é transiente, sabe? Coisas, detalhes, que se você não tiver uma experiência prévia, você vai sofrer tudo isso na hora de entregar sua arquitetura. Só que o seu cliente, o seu empregador, não tem tempo para esperar você aprender, não tem tempo para esperar você errar, não tem tempo para descobrir junto com você o que funciona, o que não funciona. Então o ideal é que você tenha esse conhecimento antes mesmo de projetar arquitetura, porque você já vai ter uma visão que vai te dizer, olha, ali precisa, ali não precisa, sabe? Ou pelo menos contratar um arquiteto, um desenvolvedor sênior que carregue com ele já essa bagagem.
Porque aí você joga isso na mão dele, fala, ó, você vai ser o integrador aqui, ó, você vai ser o cara que vai configurar a fila, você vai ser o cara que vai projetar esse fluxo de comunicação entre os microserviços. Tem que deixar na mão de alguém que saiba o que está fazendo. Eu vou repetir isso algumas vezes. Não deixa para aprender na hora de entregar. Senão você vai entregar ou alguma coisa com uma falha grave, ou alguma coisa que vai parar, ou você vai demorar muito para entregar. E seu empregador, seu chefe, né, seu cliente, vai ficar cansado dessa sua experiência com microserviços. E a primeira coisa que ele vai falar, olha, esse negócio de microserviço não presta. Você viu o problema que está dando? Faz da forma tradicional. Você já queimou aí o cartucho que você tinha para trabalhar com microserviços, né? Bom, aqui você então está vendo uma outra imagem, né? E essa imagem ela faz exatamente, ela explica, né, exatamente a questão de como se comunicam os microserviços. Então você pode observar que nós temos um microserviço de catálogo, onde através de um evento, né, um comando que atualiza o preço de um produto. Então um comando que ele é uma intenção do CQRS, vai falar, isso aqui vai modificar o estado da entidade no banco. Né? Então esse comando ele vai alterar o valor desse produto no banco do próprio microserviço, que é o banco de gravação. E aí o que você tem que fazer? Você tem que distribuir, né, esse aumento de preço para as outras tabelas que dependem dessa informação, né, para os outros bancos que dependem dessa informação. E esses bancos não estão dentro daquele microserviço. Como que você faz isso? Você chama o banco do outro microserviço? Não, né? Você vai fazer o quê? Atualizou, o comando conseguiu salvar no banco? Beleza, todo comando produz um evento. Seja ele de sucesso, seja ele de falha. Todo comando produz um evento. Então você vai lançar um evento, olha, produto com preço atualizado. Quer dizer, um evento que você conseguiu atualizar então esse preço, né, positivo. Esse evento vai ser colocado dentro de uma fila. Essa fila pode ser do tipo RabbitMQ, pode ser em Service Bus, pode ser Azure, né? Pode ser outra coisa. Essa mensagem, né, no caso, esse evento vai entrar em forma de mensagem e vários outros microserviços vão estar escutando. Então observe aí o microserviço de basket, né, observe aí outro microserviço adicional. Eles estão o quê? Eles assinaram, eles deram subscribe nesse canal, né, e eles estão, olha, eu estou esperando mensagens do tipo XYZ. Ah, essa mensagem aqui é para mim, me interessa. Na hora que você então lançar uma mensagem com um evento de preço atualizado, você vai distribuir essa mensagem para os outros microserviços e obviamente eles vão saber o que fazer. Um deles, inclusive, vai ser o cara que vai atualizar a sua base de cache. Tá legal? Então olha só, você tem que ter esse conhecimento de orquestração. Esse conhecimento de orquestração vem junto com o conhecimento de arquitetura, mas nem obrigatoriamente você pode falar, não, arquitetura você tem que saber fila. Deveria, né? Mas se você conhece bem de arquitetura, mas não conhece de fila, né, não conhece de protocolos, né, de comunicação nesse sentido, você vai falhar na entrega dos seus microserviços, principalmente se você estiver utilizando a consistência eventual. Ok? Ah, mas eu tenho um API Gateway. Pode ser que ele resolva. Se você tem um API Gateway, volta àquele ponto. Cuidado, ele pode falhar e você parar com a sua aplicação inteira. Uma solução seria então utilizar o Azure API Management, né, que seria um serviço do Azure onde você conecta todos os seus microserviços e ele faz essa orquestração. Então o seu back-end ele está conectado nesse gateway, né, nessa API Management, e você tem também o seu front-end conectado a ele. Ou seja, ele te disponibiliza um endpoint único, recebe esses inputs e distribui para os microserviços. Ah, mas não é a mesma coisa do que fazer um microserviço de API Gateway? Mais ou menos, porque é um serviço de nuvem, então ele é escalável, ele tem resiliência, né? Ele pode realmente garantir um funcionamento muito melhor do que você ter lá um microserviço simplesmente para fazer um afunilamento dos endpoints, certo? Então é esse aí o nosso motivo número 7. Se você não tem pelo menos um domínio básico desse assunto, você tem mais uma coisa então para aprender. Bom, vamos lá, né? Motivo número 8. Só falta agora, né, mais 2 para a gente chegar no grande final. Motivo número 8. Não adote a arquitetura de microserviços C. Se seu time não possui conhecimentos
de monitoramento e resolução de falhas. O que é isso? Bom, vamos lá. Enxerga essa imagem aí. Dá uma bela de uma olhada. Pode ser que isso aí seja a sua teia de microserviços. Tá? Eu tenho microserviço disso, daquilo outro, blá 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 blá. Fila, não sei o que, enfim. Daí você pega, faz um mapinha, dá tudo isso aí. Daí, um microserviço resolve falhar. Pau, falhou. Como que você resolve esse problema? Bom, resolver é o de menos. Como que você descobre esse problema? Quando o cliente me ligar, olha, parou de emitir boleto. Certo? Como que você resolve esse problema? Você tem que ter um sistema de monitoramento. Para quê? Para que quando o microserviço caia, primeiro, de repente ele seja levantado novamente numa outra instância. Ou dispare algum tipo de mensagem que seja recebida por algum serviço seu, que, sei lá, de repente caia numa dashboard, numa televisão, dispare um alarme, mande um SMS, alguma coisa, tá? Isso precisa ser resolvido. Você não pode não descobrir que algum microserviço falhou. Porque eles são independentes, ou seja, todo o resto continua funcionando e aquele lá fica morto. O que vai acontecer? Parte da aplicação não vai funcionar. O que você faz com uma aplicação que não funciona por completo? Quase nada, né? De repente, dependendo do microserviço que parar, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir entregar a sua aplicação, né, independente do que ela faça. Legal. Então você tem que monitorar. Ferramenta para monitoria existem várias. Se você está no ambiente de nuvem, existem várias ferramentas para isso. Se você está no ambiente on-premise, também tem várias ferramentas para isso, tá? Eu não vou nem citar aqui porque você vai fazer uma escolha baseada nas suas necessidades, no seu custo que você pode investir. Como que você resolve problemas? Bom, primeiro você tem que saber que isso aconteceu, para depois resolver. Você pode criar padrões, por exemplo, inserir um padrão, né, que seria o Circuit Breaker. Por exemplo, você está trabalhando com mais de uma instância de um serviço, e um serviço, uma certa instância cai. O Circuit Breaker, o que ele faz? Na primeira tentativa, que ele vai tentar conversar com aquele serviço, ele falhou, ele respondeu negativo, ou não respondeu, está morto, né? O Circuit Breaker ele fala, beleza, eu vou tentar mais uma vez. Daqui a 2 segundos eu tento novamente. Pá, tentou. Vou tentar mais uma vez daqui a 5 segundos. Pá, não foi. Olha, esse cara aqui está morto. Eu vou pular ele e não vou mais conversar com ele durante, sei lá, meia hora. Daqui meia hora eu volto a tentar nele. Se ele não responder daqui meia hora, daqui 1 hora. Né? E aí vai. Até uma hora que ele solta, de repente, um alerta e você fala, olha, esse cara aqui não está respondendo mesmo. Né? O Circuit Breaker, ele é muito legal. Netflix usa muito, que aumenta muito a resiliência de uma aplicação. Então, obviamente, se você tem um microserviço, você não vai estar utilizando uma única instância dele, dependendo do problema que você está resolvendo, né? Da sua necessidade, você vai ter algumas instâncias desse microserviço. Então, não deu aqui, vai ali. Mas como que você vai evitar dele ficar indo onde não está funcionando? Circuit Breaker. Né? Se você, dependendo do como que você implementou, você pode criar também, né? Então, um processo. Se um serviço não responder, você cria uma outra instância dele, você clona ele, ou você derruba e sobe ele de novo. Dá para fazer. Né? Existem várias ferramentas prontas para essa gestão, ou se você, dependendo do seu cenário, você achar melhor, você também poderia fazer isso de forma automatizada por sua conta. O importante é que você tem que monitorar e você tem que resolver problemas. Isso antes do seu cliente ligar para você. Tá? Antes de o seu cliente abrir um chamado, antes do seu cliente reclamar e fazer textão no Facebook porque o seu serviço não funciona, certo? Então essa que é a ideia. Existem várias ferramentas e isso vai ficar por sua conta, tá? Inclusive, esse assunto conecta ao assunto número 9, o motivo número 9, né? Que seria, não adote a arquitetura de microserviços se o seu time não trabalha com cloud e containers. Cloud e containers são duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo um está dentro do outro, né? Pessoal, quando eu falo containers, eu estou falando de Docker principalmente. Docker, microserviços, nossa, tudo assunto modinha. Mas
microserviços é legal, mas é mais legal quando eles estão dentro de containers Docker. Por quê? Porque eles são totalmente independentes e você tem uma facilidade muito grande de provisionar esse serviço. Você tem um container, é só você subir ele e você sobe um container de uma forma muito fácil, muito rápida. Ou seja, você pode ter vários containers do mesmo microserviço rodando de forma independente. Ah, caiu um? Pega, sobe o outro. Ah, vai demorar quanto? Sei lá, 2 segundos? 1 minuto? Não sei. Mas vai subir bem rápido, dependendo da sua estrutura. Não vou poder fazer uma grande apresentação sobre o que é Docker, o que é container, mas vai ter palestra sobre isso também. Mas se você já tem noção do que é containers, do que é Docker, vamos supor que você tenha seu microserviço rodando em um container. Se você estiver num ambiente de nuvem, o que você pode fazer? Você pode assinar um serviço de nuvem, tipo Azure Service Fabric, ou do tipo Kubernetes. Por quê? Porque aí você fala para o Kubernetes, olha, eu quero trabalhar com clusters, então cada cluster vai ter X instâncias desse microserviço em um container, a cada instância. E aí, se você conseguir fazer toda essa configuração, o que vai acontecer? O Kubernetes ele vai balancear isso para você. Hora ele joga aqui, outra ele joga ali, nesse cluster. Ah, uma tal instância não está respondendo? Beleza, eu vou matar ela e vou subir outra. Essa própria ferramenta de orquestração de containers consegue, então, gerenciar o seu container. Você não tem que ficar se preocupando se o container está respondendo ou não. Ah, mas o container não é um microserviço. O microserviço roda no container. Mas você também pode, de repente, fazer alguma, vamos dizer assim, alguma configuração, uma feature para que, se o serviço não estiver respondendo, você derruba o container dele e sobe outro. Automação é que não tem fim, você pode inventar o que você quiser. E a ferramenta, no caso, a ferramenta de orquestração, que é o Kubernetes ou o Service Fabric, eles podem fazer isso para você de forma automática. Ou seja, você não tem que ficar lá se preocupando se a sua instância, se o seu container, ele está no ar. Ele está no ar, porque senão a ferramenta ela vai te avisar ou ela vai subir um outro, ou enfim. Você não tem que ficar automatizando esse tipo de monitoramento. Ela faz para você. Obviamente que você tem que monitorar o funcionamento do seu serviço, mas tendo isso em containers é até mais barato, porque se você tiver em ambiente de nuvem, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai assinar um app service para cada um dos seus serviços, aí você vai ter redundância, você vai ter escalabilidade, você vai ter N app services para cada microserviço, vai sair caro. Vai sair caro. Então, dependendo da estrutura, não tem por que fazer on-premise, não tem por que ficar na sua infra local, vai para a nuvem. Começa no modelo híbrido, deixa a parte on-premise, parte na nuvem, depois parte para a nuvem. Nuvem, pessoal, não é mais o futuro, nuvem é o presente. Tá? Grandes empresas já estão na nuvem, é mais barato trabalhar na nuvem. Não invista mais em infra local. Parou, já fez seu investimento? Tudo bem. O próximo investimento é em nuvem. Tá? Porque em nuvem você vai encontrar ferramentas, você vai encontrar toda uma plataforma que vai te ajudar a resolver o problema, sem ter que trabalhar com instalação, sem ter que trabalhar com manutenção, sem ter gente especializada em infra para ficar monitorando o servidor. Você tem então uma plataforma de serviços disponível, sendo que você no final vai acabar economizando dinheiro e tendo mais agilidade. Tá certo? Então, se seu time não tem a mínima noção de nuvem, a mínima noção de container, para trabalhar com microserviço não é obrigatório, mas são esses dois carinhas aí que podem transformar a sua arquitetura num serviço fenomenal. Pode ser que a sua arquitetura de microserviços local seja muito bem sucedida, mas com certeza em nuvem ela vai ser muito melhor. Tá certo? Ok, então nós passamos por 9 motivos para não adotar a arquitetura de microserviços. Na verdade, são 9 motivos que você tem que garantir que você já tem isso, pelo menos um pouquinho de cada coisa, para falar, não, eu já estou seguro que eu vou conseguir entregar um projeto de microserviços. Por quê? Porque senão você vai falhar por qualquer um desses 9 motivos. Tá? E o 10º motivo, ele é um motivo muito importante, porém ele é um motivo especial. Bom, motivo número 10. Não adote microserviços se você não precisa de microserviços.
Pois é, se você não precisa de microserviços, simplesmente não adote. Olha só, dá uma olhada nessa imagem. Qual que é a diferença entre uma aplicação monolítica e uma aplicação de microserviços nesse caso? A diferença é que você quebrou ela em pedacinhos. Ah, eu quebrei ela em pedacinhos porque microserviços isso, aquilo que tudo já falamos, né? Você precisa? Se você não precisa, não faz. Pessoal, complexidade é custo, tá? Então, se você aplica uma arquitetura de microserviços que vai requerer mais arquitetura, mais pessoas codificando, ou pessoas mais qualificadas, mais ferramentas, por exemplo, DevOps, de repente você vai comprar o N-Service Bus, de repente você vai ir para a nuvem justamente por esse motivo, você vai ter que trabalhar para manter essa arquitetura funcionando, enfim. Complexidade é custo. Custo só se justifica com a necessidade. Você, novamente, não vai precisar disto, tá? Então vamos pensar sempre no Yagni. Ah, mas eu vi que é tão legal essa arquitetura de microserviços que na hora eu quis converter a aplicação que eu tenho para isso. Se você não precisa, não faz. Espera surgir uma oportunidade. Faz na sua casa alguma coisa com microserviços para você aprender, mas não gera o risco de você converter uma aplicação que não precisa de microserviços e acabar comprometendo a qualidade do software do seu cliente, do seu empregador, né? E aumentando o custo de manutenção, porque não é brincadeira, né? Você tem que ter um pouco de responsabilidade, na verdade muita responsabilidade nessa hora, né? Então, evite. Bom, e novamente evite as paixões e os hypes. O que é o hype? Né? Hype é o que está na moda. Ah, NoSQL está na moda? Não, NoSQL já passou a moda. Docker está na moda? Tá. Microserviço está na moda? Tá. Ok, mas tem outros hypes acontecendo, né? E se você for atrás de todos eles, ah não, agora eu tenho que ter isso. Ah não, se não for microserviço, minha aplicação já é ultrapassada. Não vai atrás dos hypes. O que você tem que entregar, na verdade, é qualidade, com agilidade e com o menor custo possível. Se você conseguir garantir isso, não importa de que forma, você está fazendo certo. Tá certo? Então, microserviços é legal, você já aprendeu para que serve, já aprendeu cenários onde você pode utilizar, mas só utilize ele, uma, com a necessidade, e outra, quando você tiver realmente condições de construir uma arquitetura de microserviços. Ou seja, se daqui desses 10 motivos você identificou pelo menos 3, 4 que você está devendo, vamos estudar, né? Não é a melhor coisa? A gente aprende que precisa, aprender uma necessidade, é aprender que você precisa, descobrir na verdade que você precisa aprender uma coisa nova, é tão legal, porque ela vai servir de oportunidade para você ir muito além, né? É ruim quando a gente não sabe quais são as nossas deficiências. Então, se você identificou algum motivo que vai fazer você voltar para os estudos, ótimo, né? Essa palestra já serviu para alguma coisa e você com certeza dali para frente, depois de completar os estudos, vai ser um profissional muito melhor. Bom, essa palestra acabou, é a nossa primeira palestra. As próximas acredito que vão ser até melhores, né? Essa aqui é uma palestra experimental, é a nossa piloto. Feedbacks, deixa aí nos comentários, compartilhe por favor esse vídeo com seus amigos, porque vai ajudar bastante o canal a crescer, vai ajudar bastante a informação chegar para mais pessoas, legal? Também dê o like e ajuda o canal a crescer, porque assim o canal cresce mais rápido, todo mundo já está cansado de ouvir isso, né? Meu e-mail e meu meio de contato estão aqui no canal, precisando é só me escrever, legal? E é isso aí, vamos estudar, vamos fazer microserviços, mas com qualidade. Valeu? Um abraço, até a próxima palestra.